Olá, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente para conversarmos um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Então, hoje a nossa conversa será sobre a importância no Espiritismo do estudo das obras básicas. E o que vem a ser essas obras básicas, né? A codificação espírita faz parte de um projeto divino que remonta a milênios, visando a iluminação da humanidade. Esse projeto iniciou-se com as primeiras noções da divindade, trazida por mensageiros do alto às tribos primitivas. Com a humanidade um pouco mais esclarecida, reencarnou Moisés a fim de trazer-nos a primeira revelação caracterizada pela noção de justiça. Cerca de 12 séculos e meio após, veio o próprio Cristo, que trouxe para nós a segunda revelação, o cristianismo, caracterizado pelo sentimento do amor. Após 1800 anos, enviou-nos a bondade do Pai a terceira revelação, que não veio representada por nenhuma figura humana, e sim pelos espíritos, e nos trouxe como característica a verdade. Essa terceira revelação, o Espiritismo, codificada por Allan Kardec, tem nas suas obras básicas o roteiro certo para a libertação, para a iluminação do ser humano. São 5 obras básicas, são 5 livros que compõem as obras básicas, o Pentateuco kardeciano. Então, nós temos o primeiro deles, que é o Livro dos Espíritos, o segundo, que é o Livro dos Médiuns, o terceiro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto livro, que é o Céu e o Inferno, também denominado de A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E também a quinta obra é a Gênese. Com os adeptos do estudo desses livros, está sendo constituída uma forma didática. Todos esses livros, eles têm uma forma didática, né, e esclarecedora, que nos leva a um aprendizado libertador. Porque à medida que nós conhecemos, à medida que nós estudamos, que nós lemos, que nós interiorizamos, né, nós vamos aprendendo e vamos nos libertando. Mas libertando de quê, Elizabeth? Nos libertando dos dogmas que prende o ser humano, que prende aquele indivíduo a determinados rituais, a determinados dogmas pregado pelas igrejas, pela teologia. Então, a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, ela é composta de 4 partes distintas, que é a primeira, das causas primárias, a segunda parte, do mundo espírita, a terceira parte, das leis morais, a quarta parte, das esperanças e consolações. Gente, a leitura é linda. É muito interessante, talvez algumas pessoas leigas de outros credos, né? Quando você fala no Livro dos Espíritos, eles assustam, né? Eles se assustam porque Espíritos, está falando Livro dos Espíritos, porque não entendem. Porque, gente, na verdade, os espíritos somos nós. Nós somos espíritos. Isso aqui é uma veste que nós utilizamos para locomover aqui na Terra, para aprendermos. E quando voltarmos para a pátria espiritual, voltarmos melhores do que quando aqui chegamos. Então, esse Livro dos Espíritos é a parte filosófica da doutrina. É a parte que te fala, né? É o livro que te fala de onde você veio, para onde você vai após a morte do corpo e o que você está fazendo na Terra. Essa é a importância dessa filosofia espírita. Este é o livro básico da filosofia, né? E o segundo livro é o Livro dos Médiuns, é a segunda obra,
que é o livro dos médiuns. Esse livro reúne o ensino especial dos espíritos superiores sobre a explicação de todos os gêneros de manifestação, os meios de comunicação com os espíritos e o desenvolvimento da mediunidade, né, as dificuldades e os tropeços que eventualmente possam surgir na prática mediúnica. Então, todo espírita, toda pessoa adepta, estudiosa do espiritismo, precisa estudar esse livro, para ele compreender até mesmo, saber que tipo de mediunidade que tem, né? Qual é o tipo da minha mediunidade? Porque todos nós somos médios, todos nós somos médios, uns ostensivos e outros não. Na terceira obra que nós temos também, que é magnífica, que é uma leitura linda, é a parte religiosa da doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Logo, na introdução deste livro, desta obra, o leitor encontrará as explicações de Kardec sobre o objetivo desse livro. Qual a importância desse livro para aquela criatura que quer, que deseja seguir a doutrina espírita, que quer ser um estudioso da doutrina espírita? Kardec fala sobre o objetivo dessa obra e esclarece sobre a autoridade e o caráter da doutrina espírita, significação de muitas palavras frequentemente ditas por Jesus e que muitas das vezes ficam sem entendimento, porque não se compreende o que Jesus quis dizer, porque Jesus, nós sabemos, Jesus falava por parábolas, ele falava por alegorias, e muitos dos ensinamentos de Jesus se perdem justamente por causa disso, por você não compreender o que Jesus quis dizer com isso, né? Esse livro nos traz, nos dá ao leitor, leva a nossa inteligência, o nosso raciocínio para o verdadeiro sentido das máximas de Jesus, que à primeira vista podem parecer estranhas. Por exemplo, se nos fala assim, quando Jesus fala, né, ao jovem que procura Jesus e fala que queria segui-lo: Senhor, eu desejo seguir-te. E Jesus fala com ele: vá, venda tudo que possui, dê aos pobres, volte e me siga. E ele fala para Jesus: Senhor, deixa primeiramente eu enterrar o meu pai. E Jesus, né, ele se vai muito tristemente. E Jesus, o que Jesus quis dizer com essa parábola, com essa mensagem? O que Jesus quis dizer é o seguinte: que para nós seguirmos Jesus Cristo, nós precisamos, sobretudo, acreditar numa doutrina pura, que é o cristianismo. Uma doutrina pura, sem dogmas, porque Jesus não criou dogmas. Jesus não criou nenhum ritual, né? Então, ele quer dizer isso. Não fique preso às coisas materiais. E quando ele fala, deixai os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos, Jesus quer dizer isso com relação à matéria. É claro que ele não está dizendo que é para você deixar seu pai morto, sua mãe morta para lá, um ente querido para lá. Não. A doutrina nos ensina que nós precisamos de respeito, gratidão com o nosso corpo físico, porque é ele que nos auxilia a nos locomover aqui na Terra. O espírito, quando ele reencarna num corpo físico, que vai dar a ele a condição de se locomover, de aprender, até mesmo aprender uns com os outros, aprender na sociedade. Então, quando ele fala, deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, Jesus se refere àquelas criaturas que não estão nem aí para os ensinamentos de Jesus, que estão vivendo mais para a matéria, mais para as coisas materiais, pensando mais no dinheiro, pensando mais na riqueza, pensando mais nas conquistas materiais do que propriamente na interiorização dos ensinos de Jesus. Então, por isso que ele fala, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, quer dizer, no caso, seguir Jesus é muito mais importante do que você seguir a matéria, do que você ficar preso a dogmas, do que você ficar preso a crenças, né, que te promete a salvação,
em troco de coisas. E na verdade é muito simples. Você seguir a Jesus é simples. É somente você amar como Jesus amou. Nós estamos muito longe disso, meus queridos. Mas a gente vai chegar lá. Porque se Jesus nos veio, sofreu tudo que ele sofreu, deu aquele exemplo do nascimento até a sua morte, é porque é possível. Nós não vamos conseguir isso numa vida, numa encarnação, mas com certeza nós reencarnaremos quantas vezes forem necessárias para o nosso aprendizado. Nós já tivemos, nós espíritas, já tivemos em todas as religiões, podemos dizer assim. Na doutrina espírita, que nós estamos já preparados para compreender esses ensinamentos, essas parábolas de Jesus. Então, a leitura e estudo são imprescindíveis aos espíritas e a todos aqueles que se preocupam com a formação moral da criatura, independentemente da crença religiosa. Então, os ensinamentos de Jesus é para todas aquelas pessoas, principalmente para os espíritas, que já têm uma gama a mais, um esclarecimento maior do que realmente Jesus veio fazer aqui na Terra. Né? Independente de religião, porque o Espiritismo nos ensina a respeitar todas as religiões, porque cada um de nós estamos na religião que nós precisamos, que nós merecemos e que nós poderemos compreender. A quarta obra, faz parte dessas obras básicas, né? A quarta obra é o livro O Céu e o Inferno. Esse livro eu acho ele também magnífico. Quando eu dei a aula de sistematizado, então, quando chegou para eu dar aula sobre o céu e o inferno, gente, eu fiquei assim maravilhada, encantada, já tinha lido. Mas quando a gente vai preparar um estudo para você dar uma aula, é magnífico, é muito mais bonito. Então, eu aprendi a conhecer melhor este livro, O Céu e o Inferno, também denominado de A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. O céu e o inferno coloca ao alcance de todos o conhecimento, o mecanismo pelo qual se processa a justiça divina, em concordância com os princípios evangélicos. Não fala, esse livro, ele vem te falar, te mostrar de uma maneira lógica, não existe inferno. Para o espírito que não se arrependeu, ou não teve tempo de se arrepender, ele vai para o inferno, e vai lá ser torturado, né, eternamente por criaturas horrendas. E aquela pessoa que não teve tempo de se arrepender? Uma pessoa que, por exemplo, que leva uma vida no erro e sofre um acidente, não teve tempo de se arrepender, ela vai para o inferno e fica lá para o resto da vida? Que justiça divina é essa? Que condena um ser, um filho de Deus, a penas eternas, a ser torturada por criaturas horrorosas. Não é isso? Então vem mostrar que a justiça divina não é nada disso. A justiça divina não condena ninguém eternamente, mas também não salva imediatamente. Nós não somos tão maus que mereçamos o inferno eternamente, mas também não somos tão bons que mereçamos o céu assim que nós morremos ou desencarnamos. Não é isso? Então, aí vem também de acordo com os ensinamentos de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, nós seremos julgados, ou melhor, nós já estamos sendo julgados. Nossos atos, né, nossos erros, nossos acertos, nós já estamos sendo julgados por essa justiça divina. Não vai precisar vir daqui a alguns séculos, né, Jesus voltar para fazer separação pela esquerda, para a direita, nada disso. Nós já estamos sendo julgados. Esse julgamento já está sendo feito. Quando nós erramos, quando nós acertamos, esse julgamento já está sendo feito. Então, a cada um segundo as suas obras. Eu não vou pagar pelo, como muitos acreditam, ele é errado assim porque o pai é errado. Não. Ele vai para o inferno ou porque o pai é errado. O pai pecou, o filho também peca. Não, nada disso. Nós somos espíritos individuais, criaturas individuais. Então, eu vou
responder, não vou te falar a palavra pagar, eu vou responder pelos meus atos, pelos meus erros, como também serei merecedora dos meus acertos. Cada vez que eu acertar, cada vez que eu amar o próximo, cada vez que eu cumprir o ensinamento de Jesus, eu estarei merecendo, vamos colocar assim, um plano melhor. Então, nós temos toda a liberdade de nós vivermos a nossa vida. Vamos errar? Vamos, mas vamos acertar muito também. Então, aqueles espíritos que ainda estão recalcitrantes no mal, esses espíritos provavelmente terão outras e outras oportunidades através da reencarnação para se melhorarem. Porque hoje eu estou aqui falando com vocês, mas eu não me lembro, pela bênção divina, eu não me lembro do que eu fui alguns séculos passados, eu não lembro, eu não sei. Quando eu desencarnar, ou talvez até mesmo quando o meu corpo está adormecido, né, mas que o meu espírito ele vai para lugares de estudo, lugares de trabalho. Então, quando eu estou adormecido, o corpo físico, e que eu posso me libertar desse corpo parcialmente, eu vou para o local e eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei por que eu estou na Terra nesse momento. Lá, nesse momento do adormecimento do corpo físico, eu sei por que eu estou sofrendo determinado tipo de sofrimento, passando por determinada provação ou por determinada expiação. Então, nós temos esse conhecimento, ok, meus irmãos? E temos também a quinta obra, que é a Gênese. A obra que é a Gênese. Então, esta obra esclarece-nos Kardec, é mais um passo no terreno das consequências, explicando através do Espiritismo, conforme o seu título o indica, por objeto do estudo dos três pontos fundamentais, até agora diversificadamente interpretados, de diferentes modos, né? Vamos colocar assim, de diferentes modos interpretados. A Gênese fala sobre os milagres, as predições e sua relação com as leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. Fala sobre os milagres. Nós pegamos a Gênese, nós vamos encontrar lá, né, as predições também. Pessoas que prevê o futuro, não o que nós chamamos daqueles ledores de Bonadisha, né? Não, nada disso. Pessoas que têm pressentimentos, que acordam, meu Deus, essa noite eu tive um sonho, eu pressenti que alguma coisa ruim vai acontecer. E às vezes acontece, às vezes não, mas às vezes acontece. Há casos de predição que realmente acontecem. Né? Nós tivemos algum tempo atrás aí, os Mamonas Assassinas, quando eles sofreram um acidente, aí mostram depois a reportagem, no dia anterior, ele falando que ele sentia que alguma coisa ia dar errado, né? Ele orava, e aquelas coisas aí que o cantor, né, principal lá do conjunto, da banda, e fala, ele estava com medo de viajar, porque ele pressentiu que alguma coisa ruim iria acontecer. A garotinha de 4 anos também pressentiu, né, o acidente com o pai eu esqueci agora o nome do cantor. Fala sobre os milagres de Jesus. Jesus andou sobre as águas. Por quê? Como que isso é possível? Né? Fala também dos milagres que aconteceu lá, o paralítico da piscina, né, no tanque de Betesda. O que quer dizer isso? Porque a Gênese, ela fala, nos ensina sobre os fluidos, nos diz, nós estamos mergulhados em fluidos. Então, o que acontece? Os espíritos superiores, eles têm condição de manipular esses fluidos, tá? Que nós estamos mergulhados, nós não vemos, nós não sentimos, mas nós estamos mergulhados em fluidos. Então, a Gênese ela explica isso, que os milagres nada mais são do que a manipulação desses fluidos. Jesus, por exemplo, quando ele andou sobre as águas, ele manipulou os fenômenos, esses fluidos, e ele conseguiu caminhar. O próprio Pedro, quando ele questiona, e que Jesus fala, né, sobre a questão da fé,
Então Pedro andou um certo pedaço, mas no momento que ele teve medo, que ele duvidou, ele se afundou. Ele afundou. Então, fala também sobre, quando eu citei a vocês, o paralítico da piscina, lá do tanque de Betesda. O que aconteceu com esse paralítico? Conta-se no Evangelho que, né, em Betesda tinha um tanque, nós chamamos de piscina, né? Tinha um tanque, e esse tanque, quando o anjo mergulhava, né, remexia essas águas, a primeira pessoa que mergulhasse nesse tanque, ela ficava curada de suas doenças, das suas deficiências físicas, das suas deficiências mentais. E lá tinha, na beira dessa piscina, desse tanque, tinha lá um paralítico deitado. Então ele não conseguia, porque sendo privado das pernas, do movimento das pernas, ele não conseguia chegar até o tanque. Então, quando Jesus vai se aproximando, Jesus observa a encarnação desse indivíduo e viu que a paralisia dele ali era resultado de erros passados, de encarnações passadas. Então Jesus se aproxima e conversa com ele e pergunta por que ele não entrava no tanque. Jesus sabia, claro, mas Jesus queria conversar com ele. E ele fala: Senhor, eu não tenho as minhas pernas, o movimento das pernas, mas toda vez que eu tento chegar no tanque, alguém entra primeiro que eu. Então Jesus fala com ele: levanta-te, pega a tua cama e anda. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa ainda pior. Então assim também somos nós. Nós precisamos agora, no momento que nós estamos, nós precisamos tomar muito cuidado. O mundo está se transformando em planeta de regeneração. Está deixando de ser de expiações e provas para se transformar num planeta de regeneração. E nós estamos tendo uma grande oportunidade de nos melhorarmos, que nós estamos agora em provação, nós estamos recebendo aí todos esses nossos sofrimentos, essas dificuldades, né, financeira, de relacionamento. Então nós estamos agora num momento crucial nosso, para que nós realmente possamos merecer, não sabemos quando, daqui a 100, 200, 300 encarnações, 1000, nós voltarmos e ficarmos no planeta de regeneração. Então é para isso que nós estamos lutando. Então, no tocante aos milagres, esse livro, a Gênese, ele expõe amplo estudo no sentido teológico e na interpretação espírita. Faz comentários sobre os fluidos, sua natureza e propriedade. Desta forma, dá a explicação de vários milagres contidos, como eu falei agora, da pesca, tem, né, a pesca milagrosa, mas tem também Jesus andando sobre as águas, e também falei sobre o paralítico da piscina, no tanque de Betesda, né? Então, entre eles está também o cego de Betsaida, tem também os 10 leprosos, o cego de nascença, o paralítico da piscina, como já falamos, né? A ressurreição de Lázaro, caminhando, e Jesus, que eu já falei também, caminhando sobre as águas, e a multiplicação dos pães. A ressurreição de Lázaro é outro milagre, né? Milagre que deixa, às vezes, os fiéis em dúvida. Como que pode, né? Eles acreditam, não, mas Jesus ressuscitou, Lázaro também pode ressuscitar. Não. Só que nós sabemos que Jesus era um espírito altamente evoluído. Nós não. E Lázaro, o que aconteceu? Quando Jesus chegou, que Lázaro já havia 3 dias que estava morto, o que acontece? Jesus percebeu que o espírito de Lázaro, ainda daquele corpo, Lázaro, ainda não havia se afastado. Então Jesus ordena, com a sua autoridade moral e espiritual, Jesus ordena a Lázaro, o espírito de Lázaro, que volte e retorne ao corpo. E quando o espírito retornou ao corpo, o corpo volta a ter seus movimentos. Então, os milagres, eles têm uma explicação. E na obra, né, na Gênese, nós vamos encontrar todas essas explicações. Então, nós temos aí o Pentateuco kardeciano para aquela pessoa que quer estudar a doutrina espírita.
É uma doutrina maravilhosa, é uma doutrina esclarecedora, é uma doutrina consoladora, que explica: teu ente querido não morreu, ele continua vivo, apenas se afastou de você fisicamente. Mas quando você também desencarnar, você poderá estar de encontro com esse seu ente querido. E você poderá receber mensagens dele através de psicografias, ele poderá, através de algum médium, mandar para você uma mensagem quando for permitido. Enfim, aí está. Falei um pouquinho sobre as obras básicas, o Pentateuco kardeciano. Não se pode conceber a ideia de um espírita que não conhece nenhum desses livros. Na verdade, o verdadeiro espírita, ele precisa conhecer para ele ensinar, para ele exemplificar. Porque a nossa maior lição, a maior caridade que nós podemos dar ao Espiritismo é a sua divulgação e o seu exemplo. Porque se a pessoa olha para você e você fala, ele é espírita, e vê você fazendo tudo as coisas que não deveria fazer, que exemplo você vai ter? E somente através do ensino, através do conhecimento, através do entendimento, que nós vamos nos libertando dos dogmas. Que não é preciso, o que não é preciso você estar na religião A, B ou C para você ser salvo. Basta você fazer o que Jesus ensinou. A religião, o que quer dizer? Religião quer dizer religar-se com Deus, ligar-se com Deus. Compreendem? Então é isso, a doutrina espírita, ela vem nos religar com Deus, sem dogmas, é uma doutrina pura, da fonte, como Jesus ensinou. Jesus não tinha templos, ele pregava na natureza. Jesus não criou nenhuma religião, a religião de Jesus era o amor. E a doutrina espírita é a religião de Jesus vivenciada no seu dia a dia. Muito obrigada. E quem quiser curtir, pode dar um joinha, porque eu vou ficar muito feliz, ok?